Bom, eu tive que começar de novo aqui, o Café com Semi número 50, como seguir um professor. Eu não sei exatamente o que aconteceu, se foi erro de conexão. Por favor, se alguém que entrou de novo aqui, me fala o que aconteceu, né, o que se travou, em que momento que travou. Eu não vou repetir tudo que eu falei, mas eu estava falando sobre o Café com Semi, que já é o episódio número 150. Enfim, muitas pessoas entram em contato comigo pelas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, agradecendo e, enfim, dizendo que alguns episódios foram marcantes para a vida pessoal. Muitas pessoas usam ali o Instagram não, o Café com Sêmio também. Travou quando eu falei 2020. Ixi, então tá. Então muita gente usa o Café com Sêmio, enfim, para pegar indicação de bibliografia, até para, de certa maneira, uma ferramenta de meditação e crescimento pessoal, o que muito me agrada. A ideia justamente é essa. O Café com Sêmio também tem agora um arroba, né, um Yahoo não, um Instagram que é @café com Sêmio. Tá só começando, mas a ideia é que eu faça algumas... eu compartilho lá também os vídeos, né? Eu não sei exatamente o que eu vou fazer com o Instagram do Café com Sêmio, mas o alcance tem aumentado bastante, né? Então, uma coisa que me surpreendeu é que no Spotify tem uma função lá que é quantas vezes o Café com Sêmio aparece por semana ali na tela de alguém, né? Então chega a 60 mil pessoas por semana. Não que a pessoa clique, mas aparece ali, tá? Então, enfim, fazer o Café com Sêmio, ter um espaço para poder me organizar, porque para mim falar é uma forma de organização do pensamento. Isso é como se fosse um diário e me ajuda bastante a poder me expressar. Então, de certa maneira, o Instagram, para mim, de forma bem pessoal, foi uma ferramenta para uma outra vocação, que é a vocação da comunicação, né? Claro que eu não sou um profissional da comunicação, obviamente eu não vivo disso, não viverei disso, mas, enfim, acaba que algumas pessoas entram em contato comigo justamente por existir essa ferramenta. E o objetivo hoje é falar de como seguir um professor, né? E eu já aviso para vocês, jovens mimados e cheios de si, que eu vou falar algumas verdades incômodas, ainda que o Cazuza diga que mentiras sinceras lhe interessavam, né? Mas eu vou falar algumas verdades incômodas para vocês, que no auge da imaturidade e da juventude, tem ali talvez, de forma bem, eu vou generalizar, né? Então toda generalização, ela também, enfim, ela não vai abraçar toda a realidade, e eu também vou generalizar de forma cômica, né, dizendo que o auge da humildade de um aluno de medicina é quando ele tira uma foto de meio médico ou meio médica, né, com um terço enrolado na mão, olhando para uma suposta imagem com aquela cara de piedade, né? Então, sendo que no dia seguinte dessa foto, né, onde toda a piedade é demonstrada na própria foto, uma mínima chamada de atenção parece uma ofensa pessoal para esse jovem aluno que perambula pelas enfermarias ali, né, com toda a pompa de um estudante de medicina, tá? O que acontece? Isso é justamente falta de humildade, né? Sendo que humildade é tornar-se... humildade, né, vem de humilhar, né, de humus, de terra. Então existe um componente da humildade que é onde você se coloca de fato abaixo, né, do outro. E você, para seguir um professor, você tem que decidir fazer isso, tá? Isso não é racional para você, porque você não consegue entender isso, já que você que nasceu aí nos anos 2000 ou um pouquinho antes, você já é colocado na sua cabeça que tudo precisa de uma explicação, né, que todos são iguais, né, mas não são, as pessoas não são iguais. Ainda que ontologicamente todas tenham o mesmo direito, né, um professor que tem 20, 30 anos de trabalho, ele não é igual a um aluno, tá, que acabou de entrar na faculdade. Ele não é igual, a opinião de ambos não tem o mesmo peso, tá? E a opinião e o ponto e a posição do professor tem que prevalecer, ainda que você não entenda isso,
Tá? Então, por isso eu digo que não é racional. Segundo, também não é sentimental. Você não vai sair escolhendo professores pelos quais você se encanta, tá? Porque talvez isso não aconteça. Ou talvez você se encante pela pessoa errada. Né? Então, também não é assim. Né? Você não vai estar ali, né, submisso a um professor com o sentimento, assim, com o coração quente por estar submisso a ele. Não é assim na maioria das vezes, porque encantamento passa, né? Empolgação passa. E a submissão, ela tem que ser uma decisão pessoal e uma decisão com o entendimento que a relação é absolutamente assimétrica. Tem alguém que manda e alguém que obedece. Tem alguém que sabe e alguém que não sabe. Tá? E você, como aluno, está na posição de quem não sabe, tá? Mas você está construindo uma carreira para chegar um dia na posição de que você vai saber. Só que você não sabe ainda. Então você não sabe. Você quer ver uma palavra que é muito engraçada? Quando um professor conversando com o aluno e o aluno chega e fala, eu concordo, né? Óbvio que eu estou falando em temas voltados à prática médica, né? Tá? Não estou falando de outros temas. Você pegar um professor de medicina de 50 anos que está dando para um aluno que é veterinário, por exemplo, ou psicólogo, né? ou aluno que estudou uma outra coisa, isso se desfaz. É claro que eu estou falando na relação, né, de ensino num campo determinado. Né? Então é engraçado quando às vezes o aluno fala, eu concordo com isso. Né? Não é que você concorde, ainda que você tenha aquela informação e que ela faça sentido para você naquele momento, não há uma concordância, né? Porque não há uma simetria, né? Não tem ali uma simetria de conhecimento para que eles concordem. Há o quê? Você verifica que a opinião do professor ou o que ele te passa está de acordo com o que você estudou, o que você aprendeu há minutos, há dias ou, sei lá, alguns meses. Mas não há concordância, entendeu? E outra coisa também, né? É impressionante como há uma dificuldade em se manter um certo pudor, né, com os professores. Né? Isso também é um outro ponto. Porque se você não tem pudor com o professor, né, se você não mantém uma certa distância, se você se aproxima demais do seu professor, né? Ou se ele permite isso de forma, enfim, por uma característica da personalidade dele, ou por ingenuidade, ou por outros interesses, né? É inevitável que você não perceba, tá, que para ele falar com você, para ele tentar te explicar, e olha, eu estou falando de professor, não estou falando de facilitador, nem de nada não, é professor mesmo, é o sujeito que ele tem vocação e ele é um educador, né? Não é assim, alguém que chega e começa a ensinar um negócio de uma hora para outra. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de professores. Então, se você mantém uma proximidade, ou se você cria, ou se você permite uma proximidade com o professor, né, como se ele fosse um colega, você não vai perceber os degraus da escada que ele desce ali para poder falar com você. Tá? E você, quando não percebe isso, inevitavelmente, você vai pegar alguma característica dele ou dela que te incomode para invalidar o todo, né? Que seja, sei lá, o jeito de falar, o jeito de tomar um café, né? Fazer um barulho tomando café, ou porque ele tem um furo no queixo que você não vai com a cara, ou sei lá, porque qualquer outra besteira que faz com que nós, seres humanos, peguemos implicância dos outros, né? E a gente pega, né? Você sabe disso. Às vezes você nem conhece a pessoa, pelo jeito que ela fala, você pega uma implicância dela. Então mantenha uma certa distância do seu professor, né? Uma distância saudável que ele merece. Tá? Não se aproxime demais, porque senão você vai misturar as coisas do ponto de vista intelectual e vai dar problema. E um último ponto, né, é a questão de que a verdade, né, ela, ainda mais em profissões como a medicina, onde envolve muitas vezes uma conduta que vai mudar a vida de um sujeito doente, né? Às vezes a verdade ela tem que ser dita com veemência, né? Ou seja, se tem uma coisa errada acontecendo, quem sabe o que fazer tem que tomar a frente da coisa e não deixar
que o erro aconteça, né? E existem pessoas que sabem o que deve ser feito, existem pessoas que não têm muita ideia, tá? E cabe ao sujeito que sabe tomar frente daquilo. E se o sujeito que não sabe insiste, o sujeito que sabe, ele tem que falar com veemência. E muitas vezes você que é criado nesse ambiente de relativismo, você que se mistura com todo mundo, você que quer ser ali o legalzinho, você que quer ter ali o respeito e o carinho de todo mundo, você acaba acreditando que aquele sujeito, por ser um pouco mais duro, veemente ou rigoroso, que ele é marrento, ou é metido, ou sabe-se lá qual adjetivo você vai usar, porque te estranha alguém defender algo com veemência, visto que hoje ninguém defende nada, né? A não ser o próprio lazer, a não ser os próprios desejos, né? Ou a não ser também ali aquela vontade de ficar bem com todo mundo, né? A gente vive num ambiente onde você tem a vontade de ficar bem com todo mundo, né? Esse que é o objetivo, você tem que ficar bem com todo mundo, que aí sim você é um cara legal e pronto, né? Só que quem tá bem com todo mundo, às vezes não tá do lado da verdade, às vezes não tá do lado do bem, né? Então é importante que você entenda que para seguir um professor, você tem que se despir de uma série de preconceitos, né, que estão em você desde que você se entende por gente, né? E essa relação mestre-discípulo, ela precisa que você justamente se livre dessas infantilidades, dessas idiotices, né? Que vão fazer, na verdade, você continuar se colocando numa posição neutra diante da vida, sem botar a tua pele em jogo. E aí você vai crescendo, subindo na hierarquia, mas sempre ali preocupada com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. Você nunca vai ter uma posição muito firme, porque afinal a firmeza, você já vem vendo e acreditando que desde sempre que firmeza é ser marrento, né? É ser metido, né? E aí você vive numa bolha, né? Numa bolha onde de verdade você não aprende muito o que tem que ser feito. Beleza, galera? Essa era a ideia hoje de falar alguns pontos de como seguir um professor. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fale agora, né? Diga aí alguma coisa, lembrando que todos os episódios vão para o Spotify, para o Deezer, que já tem o Instagram, @cafécomsêmio. E é isso. Tá? Se não tem pergunta, eu vou jantar e dormir. Não tem, não tem, não tem. Um abraço a todos e até o Café com Sêmio de número 151. Tchau.